Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, professor, especialista em dados educacionais, e hoje eu estou aqui para a gente fazer uma análise do SPAES 2024, né? Em parceria com a Undime Ceará, a pessoa do Aurélio Marques, né? Vou deixar aqui até um abraço para ele. A gente vai fazer aqui uma análise geral do SPAES que saiu há poucos dias, né? SPAES 2024 do segundo ano, quinto e nono do fundamental. A gente vai analisar aí o Ceará como um todo, os municípios, né, principalmente aqueles que mais avançaram, aqueles que estão ali com os melhores resultados, como também as suas escolas, né? A gente vai analisar também o avanço, a variação, quem mais cresceu, quem mais caiu, e também a equidade, né? Ou seja, os municípios que têm a maior e a menor equidade, ou seja, quais os municípios que têm as escolas com os menores resultados e maiores mais próximas, né? Então a gente vai fazer também essa análise como um todo, tá bom? Então vamos lá. Bem, então a gente vai utilizar aqui para a nossa análise um painel de BI, né, um link de BI, inclusive esse link vai estar disponível aí na legenda do vídeo ou no primeiro comentário, tá bom? Então, como eu falei, essa é uma apresentação, né, da painel educacional, em parceria com a Undime Ceará, na pessoa do Aurélio Marques, né, que é o presidente. Um agradecimento a ele aí. E a gente vai falar hoje sobre o SPAES fundamental, né, segundo, quinto e nono ano, de 2012 a 2024. No caso do segundo ano, a gente vai falar só dos últimos 3 anos por conta dessas mudanças aí na escala. Mas no caso do quinto e nono, a gente vai falar aí, a gente vai analisar a série histórica, ok? Então, se vocês puderem me dar uma força aí no Instagram, me seguir no Instagram, seguir a Painel Educacional, no YouTube também. E se tiver alguma dúvida, alguma solicitação, quiserem falar diretamente comigo, vocês podem aí clicar no botão do WhatsApp, tá ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre as redes municipais do Ceará, na perspectiva do SPAES, ok? Então, a gente vai começar aqui falando sobre o segundo ano, certo? O segundo ano, língua portuguesa e matemática. No caso de língua portuguesa, a gente vai focar aqui na leitura, tá? Apesar daqui a gente analisar aqui que os padrões, né, se referem tanto à leitura como à escrita. Mas, como vocês sabem, né, os padrões agora, eles mudaram, né? Então, nós tínhamos ali o não alfabetizado, alfabetização incompleta, suficiente, intermediário, suficiente, desejável. Agora a gente tem abaixo do básico, básico, proficiente e avançado, né? Então, o abaixo do básico, que é abaixo de 500 na escala de 0 a 1000, né, que a gente vai analisar aqui, reúne estudantes com carência de aprendizagem para o desenvolvimento das habilidades e competências mínimas requeridas para a conclusão da etapa de escolaridade em que se encontram. São estudantes que necessitam de ações pedagógicas de recuperação. Então, são aqueles estudantes que não estão alfabetizados, inclusive aqui à direita, aqui, ó, nesse outro quadrinho, tem um resumo, né, das habilidades para esse nível. Então, o que o estudante nesse nível domina em relação às habilidades. Então, são estudantes são incapazes de realizar tarefas fundamentais de alfabetização, não leem palavras simples, não relacionam elementos sonoros a grafemas, apresentam pouca ou nenhuma compreensão textual, possível reconhecimento de letras e números, então esses estudantes podem reconhecer letras ou números, mas não têm autonomia para uma leitura funcional. Para a progressão, né, ou seja, para uma evolução desses estudantes, demandam intervenções diretas com foco em fonética inicial e reconhecimento do sistema alfabético, porque não há um domínio do sistema alfabético. Então, esse estudante, pessoal, é um estudante analfabeto, aquele estudante que passou 2 anos ali, primeiro e segundo ano, não conseguiu evoluir, sai ali, né, do processo de letramento inicial, ok? É o estudante que está no vermelho, está no crítico. O básico, né, ele agrupa estudantes que ainda não demonstram ter desenvolvido adequadamente as habilidades e competências essenciais para a sua etapa de escolaridade. Então, são estudantes que estão pouco melhores ali do que o abaixo do básico, mas ainda são estudantes que não desenvolveram as habilidades essenciais, né? Então, eles demandam ainda atividades de reforço da aprendizagem. Eles conseguem ler palavras e frases curtas, especialmente no padrão silábico mais simples, né? Compreensão restrita, então eles têm pouquíssima compreensão, localizam informações muito explícitas em textos e imagens,
mais familiares, mas encontra dificuldade em realizar inferências ou compreender o propósito textual. Então, esse estudante ele não consegue inferir informações do texto, nem consegue dizer ali o propósito, né, de um texto. Então, ele não consegue identificar ali qual é o tema de um texto, qual é o objetivo do texto, né? Então, habilidades para escrever palavras e frases ainda está em desenvolvimento, então também não é o estudante com a escrita, né? Silábica, alfabética, né? Ortográfica, é um estudante que ainda tem muita dificuldade. Ou seja, o estudante também não está alfabetizado, pessoal. Estudante no básico e na base do básico são estudantes analfabetos, têm algumas habilidades envolvidas, até porque lembrem-se que a escala ela varia 100 pontos, então o estudante pode estar no início ou pode estar no final da escala, então ele pode variar esse desenvolvimento, mas em geral é um estudante que não está alfabetizado. Já o estudante proficiente, que é o estudante a partir dos 600, que é aquele estudante que já está alfabetizado, né, de acordo com lá o CNCA e a própria SEDUC publicou, né, essa nota dizendo que a partir dos 600 considera o estudante alfabetizado. A gente vai até ver que esse estudante, ele coincide, né, na escala, coincide com a escala do CNCA, aquela do SAEB do 743, né? Então a gente vai perceber isso aqui nos percentuais. Então o estudante reúne estudantes que consolidaram o desenvolvimento das habilidades e competências previstas, ou seja, essenciais para a etapa de escolaridade. Entretanto, ainda requerem ações para aprofundar ainda mais essas habilidades. Então, eles leem e compreendem textos curtos, né, como bilhetes, convites, quadrinhos, de forma autônoma, localizando informações explícitas e reconhecendo o assunto do texto. É capaz de realizar inferências básicas, compreender o propósito comunicativo de vários gêneros, como receita, poema e história, e relacionar texto com imagem. Então, é um estudante que já consegue fazer isso. Escreve palavras de forma ortográfica, regularmente, e textos curtos com sentido, né? Mesmo que alguns desvios e erros ortográficos, demonstrando domínio do código alfabético. Então, é um estudante que está ali exatamente naquele mínimo, né, de considerado alfabetizado. Então, estudante alfabético ali com a leitura básica, né? Claro que o ideal é a gente ter o estudante no avançado, porque o estudante no avançado é aquele que lê textos de mais de 120, 150 palavras, né? Compreende o texto, responde perguntas sobre o texto e é o estudante que acerta quase todos os itens ou todos os itens de uma prova de segundo ano, tá? Então, o estudante no avançado, que é aquele estudante com a proficiência acima de 700, é o estudante que agrupa esse padrão, agrupa estudantes com desenvolvimento além do esperado para a sua etapa de escolaridade, os quais precisam de estímulos, né, para continuar avançando ainda mais. Aí ele fala, gente, que está além do esperado, mas lembre-se que aqui nós estamos falando do mínimo, né? Então, o mínimo esperado é exatamente o padrão proficiente, o 600 ou 743 do SAEB. A gente espera que o estudante esteja além disso, né? Que é o estudante que está fluente, é o estudante que compreende, estudante que tem precisão na leitura, estudante que escreve textos, certo? Então, esse é o estudante que a gente espera na nossa rede cearense, na rede dos municípios, ok? Então, aqui no resumo dele, aqui, ó, demonstra fluência e compreensão global, lê textos variados com autonomia, interpreta, faz inferências mais complexas, reconhece diferentes propósitos, temas e gêneros textuais. Produz pequenos textos com coesão e coerência, utilizando vocabulário diversificado e reconhecendo convenções ortográficas em maior grau. Indica superação das expectativas do ciclo de alfabetização, necessitando desafios mais avançados para a manutenção do progresso. Aí lembrando que uma sala de aula muitas vezes tem um estudante no abaixo do básico, no proficiente e no avançado. Este estudante no avançado, ele precisa de uma atenção também. Da mesma forma que o abaixo do básico precisa, esse estudante também precisa para avançar. Então é importante que a gente acelere quem está lá atrás, mas não esqueça também, né, do apoio, do suporte pedagógico ali a esse estudante que já está no avançado, ok? Porque ele precisa também avançar dentro ali do período que ele vai estar na escola, né? Até chegar no quinto ano, ok, pessoal? E aí, passando esse resumo aqui da matriz, né, dos padrões do segundo ano língua portuguesa, a gente vem aqui para o mapa, né, do Ceará em relação a esse resultado. Lembrando que eu estou analisando aqui só a leitura, né, na escala de 0 a 1000. Então, nesse mapa, um município ele pode estar
no abaixo do básico, vermelho, no básico, laranja, no proficiente, no verde claro, e no avançado, verde escuro, né? Então, aqui, em 2022, que foi logo na saída da pandemia, nós tivemos aqui, ó, 46 municípios no básico, né? 68 municípios no proficiente e 70 municípios no avançado. Então, vejam que o mapa ainda estava ali, né? Bem diverso aqui, bem amarelo, né? Por conta ali da pandemia, né? Já em 2023, houve um esverdeamento total, quase, né? Então, foram 161 municípios no avançado, né? Já nessa escala nova, 23 no proficiente. Já em 24 agora, nesse último, do ano passado, houve uma pequena queda, né? Então, de 161 avançados caíram para 125 municípios no avançado, 56 no proficiente e 3 municípios no básico, aqui na região do Cariri, né? 3 municípios que ficaram aqui no básico, tá, gente? Então, esse foi a análise, né? Esse foi o resultado, né? Considerando aí o mapa do Ceará nessa nova escala, 22, 23, 24, que é a escala de 0 a 1000, né? Em que a gente tem os padrões aí com a nova nomenclatura, ok? Isso aqui, língua portuguesa. Aí nós temos matemática, que foi também aplicado pela primeira vez em 2024. A gente também tem os mesmos padrões aqui, abaixo do básico, básico, proficiente e avançado, né? A mesma se refere aqui aos mesmos níveis, né? E aí, claro que aqui no resumo das habilidades, né, de cada padrão, a gente tem aqui no abaixo do básico, ó, dificuldades para ler e escrever números até 3 algarismos, reluta em realizar operações básicas, né, como adição de pequenas quantidades ou identificar sequências, reconhecimento superficial de figuras geométricas simples, interpretação eficiente de dados. Então, aqui são resumos, né, das habilidades, onde a gente interpreta aquele padrão, né? Então, aquele estudante que está nesse padrão, qual é o que é esperado em relação às habilidades? Aqui tem um pequeno resumo, né? A partir da matriz e da escala, que vocês podem aí ver depois aí. Como eu disse, o link vai estar aí na legenda do vídeo, tá? E vocês vão receber também aí via WhatsApp, aí, tá bom? Ok, gente? Aí, matemática, como a gente não teve aí outras edições, né? Então, a gente só tem um mapa do Ceará, o resultado foi um pouco melhor que a língua portuguesa, né? Nós tivemos aí, ó, 78% dos municípios, 144 no avançado e 22% no proficiente. Então aqui você pode ver que essa região aqui de Sobral e demais municípios todos verdes, escuro, né? Aqui na região metropolitana de Fortaleza, alguns municípios no proficiente, e região aqui do Cariri, alguns municípios também no proficiente em matemática. Mas no geral o resultado foi muito bom de matemática, a gente observa que matemática, no segundo ano, o Ceará teve um excelente desempenho. Aqui nós já temos o resultado, né? Considerando os números do SPAES, então aqui a gente está considerando língua portuguesa leitura, né? Em 2024, já na escala nova. Então, 100% de participação, foram 2.971 escolas, 87.131 alunos. Estou avaliando aqui língua portuguesa em 2024, né? Aqui, pessoal, sempre vou apresentar duas escalas, né? A escala divulgada, né, que é de 0 a 1000, e a nota padronizada de 0 a 10, porque essa de 0 a 10 é bem mais fácil de compreender. Então, qualquer pessoa sabe que 10 é bom, 0 é ruim. Então, a gente já faz aqui a transformação, né, para a escala de 0 a 10, né, de acordo com aqueles mínimos e máximos que você já conhece, parecido com o SAEB, né? O SAEB utiliza o SAEB de 97 para fazer aquela transformação, né, no IDEB. Então, aqui a gente utiliza também os mínimos e máximos, né, do SPAES da primeira edição, tá bom? Então, 703 foi o resultado do Ceará, aí 0 a 10 foi 6,7. Então, o Ceará ainda tem uma margem aí de 3,3 para crescer, né? O município com maior desempenho, pessoal, língua portuguesa, teve um resultado de 8,38, de 0 a 10, ou 803. E o município com o menor resultado, até para a gente ver a desigualdade, né? Foi 4,71 ou 582. Então vejam que o município com o maior resultado, ele teve aqui, ó, quase o dobro, né? Não é o dobro, mas mais de 4 pontos, né? Mais de 400 pontos na escala acima do município com o menor resultado. Isso indica o quê? Que nesse município com o maior resultado, gente, em língua portuguesa segundo ano, significa que todas as crianças
praticamente foram alfabetizados. E nesse último, menos da metade foram alfabetizados, certo? Ou seja, a família que matriculou no município com maior resultado, a chance foi praticamente 100% da criança, do filho, ser alfabetizado. Já nesse último, não, a chance foi menor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar olhando, porque nós, cearenses, né, o Ceará é referência para o Brasil e a gente tem que estar, sim, de olho, né, nesses municípios que não estão conseguindo, porque eu sempre falo, né, o município que está em primeiro, ele não deve estar totalmente feliz, ele só deve estar feliz se tiver todo mundo ali com ele junto, né? Porque enquanto tiver um município que não está conseguindo o mesmo resultado, ele tem que também olhar e ajudar e se importar com isso, porque nós somos uma rede municipal cearense que deve se ajudar, né? Então, aqui nós temos o gráfico de pizza, gente, do Ceará, né, que mostra o percentual de crianças, a quantidade de crianças. Então, vejam, ó, nós tivemos 5%, né, 4.480 crianças no abaixo do básico, ou seja, no vermelho, não foram alfabetizadas, e 9.751 crianças, 11% aqui no básico, né? Então, se você somar aqui, dá 15, 16%, que é exatamente aquele percentual, né, do CNCA, do ICA, que o Ceará ficou ali com 85% alfabetizado, que aí você considera aqui o proficiente e o avançado. Então, aqui nós tivemos, ó, quase 15 mil, 14 mil crianças, pelo menos aqui, não alfabetizadas. É muita gente, né? São 14 mil famílias impactadas, pessoal. Então, onde estão essas crianças? Certo? É importante que a gente olhe para cada criança, certo? Porque aqui parece um gráfico que a maioria é verde, está tudo bem, não está tudo bem. Quando tiver uma criança não alfabetizada, a gente tem que se importar, certo? Então, isso é muito importante. Aí, aqui no mapa, a gente já viu, né? Se a gente olhar aqui matemática, o resultado foi um pouco melhor, nós ficamos de 0 a 10, 7,2. O município com maior resultado foi 8,78, ou 682, e a proficiência foi a menor, foi 5,2 ou 510. A desigualdade foi um pouco menor, ainda foi muito grande, mais de 3, quase 4 pontos, né? 3 pontos e meio, foi um pouco menor que a língua portuguesa, mas ainda foi alta, né? Já no caso do gráfico de pizza, de matemática, né? O Ceará, ele teve aqui, ó, uma quantidade menor de estudantes nos dois menores padrões em matemática. Então, o resultado de matemática foi melhor que língua portuguesa no segundo ano. Então, nós tivemos aqui, ó, 1.900 mais 10 mil crianças, né? 4 mil a menos do que língua portuguesa nos menores padrões. Esse foi o resultado de 2024 em matemática, ok? E o percentual de avançado foi maior, foi 63, enquanto lá em língua portuguesa foi 58, né? Lembrando, gente, o foco não é ter a criança aqui no início do proficiente, é a criança no verde escuro. Por quê? Porque a criança no avançado é a criança que tem mais chance de desenvolver mais ainda suas habilidades ao longo da sua escolarização até a conclusão do ensino fundamental, ok? Beleza? Seguindo em frente. Pessoal, aqui nós temos a série histórica, né? Então, nós temos a série histórica aqui de língua portuguesa, matemática a gente só teve uma edição. Aqui eu estou considerando somente 22 a 24, né? Porque eu estou considerando só essa nova escala que foi divulgada de 22 para cá. Então, nós tivemos aqui, ó, de 0 a 10, 5,5 em 2022, na saída da pandemia. Então, o Ceará ficou no proficiente à época. Depois teve um excelente resultado, um crescimento muito grande, ó, de 5,5 para 7,34. E depois caiu um pouquinho, né, de 7,34 para 6,72 em 2024. Aí aqui a gente tem as variações, né? Então, de 23 para 24, caiu 5% a proficiência. O avançado, gente, que era 72 aqui, ó, caiu para 58. Então, a queda de 13% no avançado de 23 para 24. Isso aí é a notícia não muito boa, né? Dessa análise histórica aqui, né? Dessa variação. E o abaixo do básico, que é o vermelho, aumentou um pouquinho, né? Saiu de 4, de 3,62 para 5,15. Então, aumentou 1,5. Aqui aumentou um pouquinho, né? O mais preocupante aqui é essa queda do avançado, né? Porque o Ceará estava com 72, caiu para 58. Então, esse é o ponto mais crítico, né? Se a gente olha 22 para 24, né? 22 em relação a 24, quando seleciona aqui,
você vê que aumentou 11% a proficiência, o avançado aumentou 18%, ó, 39 para 58, e o abaixo do básico caiu de 19 para 5, então caiu 14%. Então isso aqui foi um grande avanço entre 2 anos, né? Só que se a gente olha 23 e 24, houve essa queda, né? Então isso aqui é uma análise do Ceará em relação aos últimos 3 anos, tá? Aqui são os municípios, né? Então a gente tem aqui os municípios com os melhores desempenhos, né? Nós tivemos aqui Senador Sá, Coreaú, Varjota, Ararendá, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Meruoca, Graça, Morrinhos, Pires Ferreira, né? Muitos municípios que tiveram aqui um excelente desempenho, praticamente todas as crianças alfabetizadas, né? Uma ou duas só que não alfabetizaram em algum município. Então, quase todas no avançado. Então, a gente percebe aqui que, né, municípios que têm até uma matrícula grande tiveram grandes resultados. Mas, ao mesmo tempo, gente, nós tivemos ainda, ó, municípios, né, que tiveram aqui grandes dificuldades. Então, por exemplo, Barro, Juazeiro, Penaforte, Acopiara, Morada Nova, São Luís do Curu, Iguatu, né, apesar de ficarem no verde claro, mas se a gente olhar aqui ao lado, ó, percentual de crianças não alfabetizadas, a gente percebe que esses municípios tiveram dificuldades. Então, a gente percebe aqui Barro, ó, 54% não alfabetizados. Ó. Juazeiro do Norte, ó, 54%. Penaforte, ó, 50%. Acopiara, ó, 45%. Morada Nova, aqui, ó, 40%, né? Então, a gente percebe aqui, pessoal, que esses municípios tiveram dificuldades, né? Então, é um percentual muito alto. Acima de 20%, de 25%, já é uma em cada 4 crianças não alfabetizadas. Isso a gente está falando de crianças de segundo ano, crianças que passaram 2 anos ali da saída da educação infantil, né? E aí, só pontuar uma coisa aqui muito importante, que é a questão do primeiro ano, né? A gente percebe nessa questão da desigualdade, porque quando você olha para cá, pessoal, você está vendo desigualdade, né? Você está percebendo que algumas crianças, vou pegar aqui a copiaram, 25% das crianças terminaram no avançado, 30% no proficiente, 24% no básico e 21% abaixo do básico. Então você tem aqui uma desigualdade bem distribuída, né? Você tem 25% praticamente em cada padrão. Então, gente, a gente percebe o seguinte: essas crianças aqui, eu não sei a quantidade, mas deixa eu ver aqui, pronto, foram 420 crianças em Acopiara. Essas 420 crianças, se você olhar elas chegando à educação infantil, será que elas chegaram tão diferentes assim? Será que elas já chegaram lá com 5 anos, no início do primeiro ano, muito diferentes? Será? É importante a gente pensar, porque, em geral, essa desigualdade ela se acentua muito, ela explode no primeiro ano. Então, a gente percebe aqui que a Copiar, ó, ela teve 1/4 dos estudantes no avançado e 1/4 no abaixo do básico. O que aconteceu? Será que foi no primeiro ano? Porque o segundo ano, em geral, as crianças elas fortalecem as habilidades já iniciadas no primeiro ano, certo? Então, é importante ver se as crianças estão passando o primeiro ano sem evoluir nada. Porque se a criança chega da educação infantil, em geral a criança chega da educação infantil, ela não está lendo ainda, né? Ela está ali fazendo uma silabação, escrevendo o nome, né? Está ali no processo inicial de letramento. Mas se a criança passa o ano do primeiro ano inteiro, gente, sem evoluir, dificilmente no segundo ano ela vai conseguir estar concluindo o ano no proficiente ou no avançado. Ela vai terminar ali ou no básico ou no abaixo do básico. Então, isso é um grande ponto de atenção de vocês aí nos municípios, tá bom? Ok? Aí nós podemos analisar a matemática, né? Matemática, a gente tem aqui Baixio já em primeiro lugar, né? Excelente trabalho lá, Senador Sá, Coreaú, como sempre, entre os primeiros, Hereré, né? Pedra Branca, Hereré, que é um grande destaque ali da região de Jaguaribe, né? Inclusive, mandar um abraço pro secretário aí. Pedra Branca, Pires Ferreira, Varjota, Pindoretama, Pacujá, Choró, né? Jijoca aqui, o pessoal de Jijoca também faz um excelente trabalho lá na região ali, Camucim, né? De Acaraú. E aí a gente vai baixando aqui, gente, a gente também teve a gente teve nenhum município, né, ainda bem matemática no básico, né? Todos os municípios aqui ficaram pelo menos no proficiente. Mas a diferença ainda foi muito grande do primeiro para o último, né?
Então, Barros, Juazeiro do Norte, Acopiara, mais uma vez, Penaforte, Morada Nova, Aiuaba, Caucá e Fortaleza, ó, ficaram aqui entre os últimos aqui, né? Que são cidades que têm grandes matrículas, né? Aqui, ok? Como também aqui, se a gente olhar aqui, matemática, ó, alguns municípios, no Juazeiro do Norte, que tem uma grande matrícula, ó, apenas 13% no avançado, né? Então, esse foi um ponto aqui também de alerta, né? Tá bom? Bem, aqui é interessante, é uma análise de quem mais avançou em relação a 2023 e 2024, claro, língua portuguesa segundo ano, porque matemática a gente só tem uma edição. Então, considerando 23 e 24, em que houve uma queda, né? Poucos municípios cresceram, mas alguns ainda conseguiram crescer, como São João do Jaguaribe, cresceu 5,7%, o Mirim, Ibicuitinga, Chaval, Santana do Cariri, General Sampaio, Quixelô, mas a maioria dos municípios caíram um pouco a proficiência, né? Em relação a 23 e 24, né? Claro, se a gente pegar 22 e 24, aí a gente tem grandes avanços, né? Por exemplo, Potengi foi o que mais cresceu, 45%, pegando ali a saída da pandemia e o 24, né? Tururu, Paraipaba, Bela Cruz, Santana do Cariri, né? Foram os municípios que mais cresceram. E nós tivemos municípios também que caíram, né? Entre 22 e 24. São Luís do Curu, Jati, Capuí, Altaneira, Araripe, Moraújo, Antonina, Banabuiú, Massapê, né? 1% aqui só, a melhora. E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, a variação do abaixo do básico, que é exatamente o vermelho, né? Quem mais reduziu o vermelho de 23 para 24. Guaiúba foi o município que se destacou, reduzindo aí o abaixo do básico, o vermelho, né? Arneiroz reduziu 5,9% o vermelho, né? Acarape, 5%, Pacoti, 5%, Quixelô, 4,6%. Então, todos esses municípios aqui reduziram o vermelho, né? Ao mesmo tempo que esses municípios aqui, ó, pioraram o vermelho, aumentaram o abaixo do básico, que é um ponto preocupante. Penaforte, Juazeiro, Capuí, Baretama, Barro, Araripe, São Luís do Curu, Lavras, Mauriti, Jardim, Saboeiro, foram municípios que aumentaram o percentual de vermelho. Lembrando, gente, que isso aqui impacta no ICMS, né, educação, no próprio Fundeb-VAR, né, que apesar de usar o SAEB, mas está relacionado com a desigualdade, né, certo? E aqui, esse último, é o avanço do nível avançado, né? É o aumento ou a queda do nível avançado, do verde escuro. Então, São João do Jaguaribe foi o maior destaque, cresceu 24%, de 23 para 24%, parabéns aí para São João do Jaguaribe, cresceu, né, quase 25% o percentual de alunos avançados de 23 para 24%. Depois veio o Mirim, Potiretama cresceu 7%, Chaval, Ibicuitinga, Tururu, então foram municípios que cresceram. Ao mesmo tempo, municípios que caíram muito, ó, Ibaretama caiu 55%, o percentual de língua portuguesa, né? No avançado, 23 para 24. Aiuaba caiu 47, Capuí 45, Aratuba 42, São Luís do Curu 39, né? Ocara, Penaforte, então são municípios que o verde escuro, o avançado, ele caiu. Então, gente, são 3 parâmetros super importantes que a gente analisa aqui, analisa nos municípios e nas escolas também, porque aqui, gente, vocês estão olhando os municípios, mas cada município de vocês também tem essa variação. Então, ó, a variação da proficiência, variação do abaixo do básico aqui e a variação do avançado, certo? Isso aqui são 3 parâmetros que devem ser analisados sempre por vocês. Município e escola, ok? Pessoal, agora um ponto muito importante que é a equidade, né? Então, a equidade, quando a gente fala aqui na perspectiva dos resultados, é exatamente a distância, né, a diferença entre os municípios com os melhores resultados e os municípios com os menores resultados. Da mesma forma que a gente vai olhar aqui também para os municípios, né, pensando nas escolas. Porque alguns municípios, quando a gente olha a proficiência, e lembrando que a proficiência média, a gente tem um resultado até razoável, mas muitas vezes você tem uma escola muito boa, uma ilha de excelência, e uma escola lá embaixo, né? Ou seja, na escola que está lá embaixo, os estudantes não têm chance de terminar o ano alfabetizado, e na escola que está lá em cima, a chance é muito maior. Então, quando a gente tem um cenário desse, a gente tem um cenário de desigualdade. Então, a gente vai agora analisar
na perspectiva do Ceará, os municípios, e também na perspectiva dos municípios, as escolas. Então, analisando aqui língua portuguesa e matemática, pessoal, a gente olha aqui 2022, 23 e 24, todos os municípios. Como é que a gente analisa esse gráfico, né? Vamos lá. Esse gráfico aqui é o gráfico de box plot. Então, ele vai nos mostrar, nessas caixinhas, a distância entre os municípios. Esse gráfico, pessoal, ele é dividido em quartis. Aqui, ó, dessa barrinha aqui que a gente chama de bigode, né? Bigode inferior, você tem aqui o município, cada bolinha dessa é um município, tá? Então, aqui é o município de Potengi, ó. O município de Potengi, em 2022, ele teve o resultado de 3,37 ou 502 aqui em língua portuguesa. Daqui de Potengi, do início do bigode até o início da caixa, dessa caixa aqui, ó, a gente tem o primeiro quartil. Aqui, pessoal, você tem 25% de todos os municípios do Ceará aqui nesse intervalo aqui. Daqui, ó, e aqui lembrando que é a proficiência de 0 a 10, ó, que começa no 3, então vai até o 10. Então, nesse intervalo aqui, nós temos 25%, um quarto de todos os municípios com os menores resultados, certo? Aí aqui você tem o segundo quartil, onde você tem mais 25% de todos os municípios. Então, aqui, ó, cada bolinha dessa é um município. Então, se você pegar 184, né, e dividir por 4, aí você tem os 4 quartis, né? Então, você tem ali, sei lá, dividindo 180 por 4, né? Você teria ali 45, né, aproximadamente. Então, você teria aqui 45 municípios aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá? Esse é o primeiro quartil onde tem os menores resultados. Aí o segundo tem mais 45 aproximadamente municípios aqui, ó. Essa bolinha branca é a média, né? A média do Ceará, lembra que foi 6, né? O Ceará tá lá no padrão, né? Ele não quer dizer, ele não estava no padrão avançado, estava no padrão proficiente em 2022, né? E aqui, gente, ó, aqui nesse cinza claro, isso aqui é a mediana, tá? Essa divisão de cor é a mediana. Inclusive, quando você coloca o mouse, você tem todos os valores aqui, apesar de estar em inglês, mas você consegue saber aqui, ó. Mediana 6,12, a média 6,9, aqui, ó. Tá vendo, ó? Você consegue ver. Então, essa mediana, essa divisão de cor, é exatamente onde você tem 50% dos municípios para baixo e 50% para cima, tá? Ok? E aí você tem aqui no bigode superior, essa distância daqui, ó, certo? Até aqui você tem o quartil superior, o último, né, quartil onde você tem mais 45% dos municípios, certo? Como é que eu vou mensurar essa desigualdade? Gente, veja bem. Quanto maior essa caixa aqui, quanto maior, maior a desigualdade. Inclusive, aqui você tem, ó, esse IQR, tô vendo aqui, ó, IQR 2,24 é o tamanho da caixa. A gente chama esse IQR de intervalo interquartil, certo? É range interquartil. Então, é exatamente a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, certo? Quanto maior essa caixa, maior a desigualdade, pessoal. Então, vejam, a desigualdade de 22 foi maior do que 2023, ó. 2023, o intervalo interquartil, né, foi de 1,32, ou seja, quanto menor, mais próximos os municípios vão estar, né? Então, vocês vejam, o município com menor resultado em 22, ó, foi Potengi com 3,32, né? 37. Já em 2023, o menor, que foi Barro, foi 5,24. Então, o menor resultado foi bem acima do menor resultado em 22. Então, a gente teve uma melhora no resultado geral e uma redução na desigualdade. Já quando a gente veio para 24, que é agora, né, o último, a gente teve uma piora na desigualdade, né? Então, você teve o intervalo interquartil, ó, saiu de 1,32 para 1,57. Claro que ainda está menor que 22, mas ainda está alto, né? O ideal seria menor que 1, né? Certo? E aí você tem aqui o município de Juazeiro, né? Do Norte, Penaforte, com um resultado menor que 5, né? Enquanto o município lá, que é o município de Varjota, né?
município de Uruoca, que ficaram acima de 8. Então, aqui você tem, pessoal, a análise da desigualdade. O ideal é que a gente tenha essa caixa bem pequenininha, com todos os municípios acima. Então, essa análise aqui é uma análise da variação dessa desigualdade entre as redes, que é algo que a gente tem que sempre estar olhando, porque não adianta nós, cearenses, né, nos orgulharmos de ter grandes resultados sem ter a equidade entre as redes, né? Então é importante que a gente tenha essa distância bem menor entre as redes. E aí matemática aqui, ó, que está aqui no cantinho, tá bem parecida, né? Então matemática está bem parecido com o comportamento de 2024, inclusive de colocar o mouse, ó, 1,18, tá, a desigualdade está até menor, né? Então como eu falei, matemática no segundo ano a gente teve um resultado, né, interessante, até melhor do que língua portuguesa, né? Mas a gente sabe que o impacto na alfabetização é muito maior no caso da língua portuguesa aqui, né? Apesar de matemática ser muito importante para o desenvolvimento das habilidades, né, cognitivas do estudante, mas língua portuguesa aqui é essencial, até porque o estudante precisa compreender, ler para desenvolver as habilidades, né, das outras disciplinas, né? Então, pessoal, esse é o cenário da desigualdade do Ceará em relação às redes. Isso no segundo ano. Aí nós temos aqui agora uma análise que é interessante. Essa análise aqui, porque muitas vezes a gente fala assim, mas o município de Coreaú, o município de Ararendá, o município de Jijoca é bem pequenininho. Eu não posso comparar com Fortaleza, não posso comparar com Juazeiro, eu não posso comparar com Sobral. Então vamos fazer aqui agora uma comparação de municípios pelo tamanho da matrícula, né? Então, gente, aqui eu peguei aqui, ó, no eixo Y aqui, na vertical, eu peguei a nota padronizada de 0 a 10 em língua portuguesa em 2024. E aqui na horizontal, no eixo X, aqui embaixo, ó, tem o total de alunos avaliados, que é a matrícula, né? Quanto maior, por exemplo, Fortaleza, aqui, ó, tá sozinha, né? Avaliou 16 mil alunos, né? Então ela está bem distante em relação aos outros, né? Então eu vou aqui fazer uma análise, ó, para vocês entenderem, interessante, ó, comparando os municípios pelo tamanho, né? Até para a gente ver aqui a discrepância. Então vejam, ó, vou pegar aqui, ó, pronto. Que está bem interessante. Vou pegar aqui um município que tem uma matrícula bem parecida aqui, ó. Vou pegar aqui, pronto, Nova Olinda. Nova Olinda avaliou 200 crianças, teve a nota de 8,3 em língua portuguesa. A gente vai descendo aqui, ó, vou descendo, ó, Barro, ó. Barro avaliou 192 crianças, ou seja, matrícula bem parecida, teve a nota de 4,7, né? Então, ou seja, bem menor do que Varjota. Da mesma forma, Piquet Carneiro, vou pegar aqui, ó. Não, vou pegar a Graça aqui, ó. Ararendá, pronto, 160 alunos avaliados, a nota padronizada de 8,3. Enquanto Pena Forte, ó, que avaliou aqui, ó, 127, 4,9. São Luís do Curu, ó, avaliou 116, 5,2. E aí tem outra coisa também, ó. Se eu pegar aqui Quixeramobim, avaliou 920. Quixeramobim. E mesmo assim teve uma nota de 8, enquanto esses municípios aqui, ó, Morada Nova avaliou 558, bem menor que Xeramobim. Iguatu avaliou menos que Xeramobim. Eusébio, ó, teve aqui, ó, quase 1.000 alunos, ó, 7, 6,9. Então ficou à frente de Acopiara, que avaliou bem menos, né, do que Aiuaba, do que Baretama, né, que avaliou 135. Então, aqui a gente percebe, pessoal, que tem os quadrantes, né? Então, nos quadrantes, você tem aqui, ó, nesse quadrante aqui, você tem os municípios pequenos com grandes resultados. Aqui embaixo, municípios pequenos com resultados ruins. Aqui à direita, municípios grandes com resultados não muito bons. E aqui em cima, aqui nesse quadrante aqui, você tem municípios grandes com bons resultados. Anderson, vamos comparar só os grandes? Vamos aqui, a gente compara só os municípios maiores, né? Ó. Vou pegar aqui só os municípios maiores com Fortaleza aqui, ó. Vou pegar aqui Fortaleza, ó. Pronto, Fortaleza, né? Ó, Fortaleza avaliou 16 mil, ó, 5,8. Então, Fortaleza ficou à frente de Caucaia com 5,5, à frente de Juazeiro com 4,7, né? E ficou só atrás aqui de Maracanaú, 6,4, mas ficou aqui, né, próximo. E abaixo de Sobral, porque Sobral
realmente, inclusive no Brasil, né, quero parabenizar mais uma vez Sobral, porque Sobral no Brasil, acima de 200 mil habitantes, é o município, de longe, o município com o melhor nível de aprendizagem no Brasil, né, acima de 200 mil habitantes, não tem ninguém perto, né, e aqui no Ceará a gente percebe que ele também nada sozinho aí em relação ao seu tamanho de matrícula. Se a gente afastar aqui, ó, o mais próximo dele é o Crato, que tem também grandes resultados, ó, o Crato está de parabéns aqui, ó, mais de 1.000 alunos, e tem um resultado aqui de 7,8. Sobral, ó, avaliou, né, o dobro, né, 2.223 e tem 8, né? Então, excelente resultado. Mas a gente ficou alerta, pessoal, para esses outros municípios, ó, que são pequenos e mesmo assim não conseguem chegar perto desses municípios aqui. Se a gente colocar aqui, ó, matemática, é o mesmo comportamento, ó. Matemática, ó, município de Baixio aqui, ó, avaliou só 36 alunos, acho que só uma escola, né? 8,8, mas tem município aqui, ó, como Penaforte valeu 120, Arneiroz, ó, valeu 90, que também não consegue, né? Mesma forma que, ó, o Crato, ó, 1.100 alunos avaliados em matemática no segundo ano, ó, enquanto Beberibe, por exemplo, avaliou 674, menos que o Crato, 6,3. Então, são reflexões que a gente faz até para a gente pensar, bem, se um município bem maior, e muitas vezes até com a mesma complexidade que o meu, né, está conseguindo avançar, então o que é que eu tenho que fazer para conseguir também, né? Então são flexões importantes aí que a gente faz, tá bom? E aí, gente, a última análise do segundo ano aqui, que é uma análise bem interessante, que tem a ver com a equidade dentro dos municípios, são dos municípios de vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, olha que interessante. Eu fiz aqui uma análise. Cada barrinha dessa aqui agora é um município, porque quando a gente estava analisando aqui, ó, a gente estava analisando aqui, isso aqui é o Ceará, né? Então cada bolinha é um município. Já agora, a gente está analisando aqui todos os municípios, ó, são todos os municípios, ó, certo? Ó? E cada bolinha dessa é uma escola avaliada no SPAES. Então, ó, língua portuguesa 2024. Então, vou só pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, município de Acopiara, ó. Nós tivemos uma escola, a escola Joaquim Amaro, 2,19, enquanto a escola Hermínio, 7,17. Então, veja, gente, o tamanho da desigualdade dentro de Acopiara em relação às suas escolas. Então, a gente analisou o Ceará em relação à desigualdade, e nós vimos que está desigual ainda, né? Apesar dos grandes resultados do nosso Ceará, mas dentro dos municípios nós temos muita desigualdade. E aqui nesse quadrinho, eu fiz aqui um quadrinho bem interessante, ó, aqui do lado, que mostra quem são os municípios com a melhor equidade entre as escolas. Então, o município, claro, que aí a gente tem que considerar aqui a quantidade de escolas, né? Porque, por exemplo, o município com 2 escolas é diferente do município com 10 escolas. Mas, por exemplo, o município com 5 escolas que tem a melhor desigualdade, a melhor equidade é Potiretama. Então, Potiretama, ó, ele praticamente não tem desigualdade entre essas escolas. Então, se eu colocar a CRED 11, que é o nosso querido Neirismar lá de Jaguaribe, ó, olha, cada bolinha dessa é uma escola, né? Então, se você pegar Jaguaribe aqui, ó, ele tem uma escola com 4, né? E uma escola com 8. Ó. Então, você tem uma desigualdade. Só vê o tamanho da caixa. Lembre-se que eu falei, quanto maior a caixa. Olha Potiretama, gente. Então, Potiretama tá de parabéns. Só tem, tudo bem que só tem 5 escolas, mas as 5 estão com resultado bem parecido. Ou seja, em qualquer escola que se matricule, a chance da criança aprender é a mesma, né? Então, isso é uma informação importante. Depois vem Pereiro, que também é o segundo lugar na CRED em equidade, ou seja, em Pereiro, né? Que é a cidade da minha esposa lá. Um abraço lá para o Alcides e para todo mundo. Pereiro, ó, tem grandes resultados também, ó, excelentes resultados com muita equidade. Então, parabéns à equipe de Pereiro, faz um trabalho de excelência lá. E as redes que têm a maior dificuldade em equidade na CRED 11 é Jaguaribara e Jaguaribe, que tem quase 100 pontos de diferença entre as escolas, né? Isso aqui, gente, esse desvio aqui, ó, que vocês estão vendo, é a distância de proficiência média das escolas. Por exemplo, Potiretama e Pereira, ó, tem bem pouco, né? Potiretama quase não tem, Pereira só tem 15, né? Iracema 18. Mas olha Jaguaribara, ó, 109. Então, isso significa que as escolas estão muito distantes. Isso no resultado de 24. Pode ser que tenha mudado esse ano. Mas no de 24 a gente percebe isso, né?
voltando aqui para todos os municípios. Aí eu vou pegar agora municípios grandes, ó. Vou pegar aqui municípios que têm muitas escolas, ó. Pega aqui Fortaleza. Pega aqui, ó, municípios acima de 30 escolas. Pega aqui, ó. Pronto. Pronto. Olha aqui, municípios acima de 30 escolas. Aí eu tenho alguns destaques, ó. Sobral. Olha aqui, olha como é lindo aqui a equidade de Sobral. Sobral, gente. Olha aqui as escolinhas, ó. Todas as escolas de Sobral são 36, né? Estão todas aqui, ó. Da mesma forma que Xadá. Perdão, Xeramubim. Xeramubim, ó. Estão todas aqui, ó. Aí compara aqui com Parambu, ó. Tem uma bem aqui, ó, com menos de um, né? E outra aqui, ó, no verde, né? Calcaia, olha a Calcaia aqui, ó. Calcaia, gente, tá aqui com 87 de diferença aqui, ó. Certo? Ó, outro destaque é o Crato, ó. O Crato, ó, a gente olhar aqui, ó. Pegar aqui, ó, 61, né? O Crato, ó. Certo? Então, aqui tem a menor desigualdade aqui, ó, é Quixeramobim, das maiores eu tô falando, né? Sobral, tem a menor desigualdade. Sobral, Granja, Quixeramobim, Crateús, né, também, e Crato, né? As que têm a maior desigualdade, a gente tem Itapipoca com 115, certo? Cadê Itapipoca? Aqui, ó, Itapipoca tem muitas escolas aqui distantes, né? A distância média. Itarema, 130. Cascavel com 100. Tianguá, 117. Isso no segundo ano, língua portuguesa, tá, gente? Amontada com 100, Parambu com 107. Então, isso aqui, gente, é a desigualdade entre as escolas, né? Ok? Eu vou até tirar aqui. Pronto. Aí eu vou voltar aqui para as escolas com maior desigualdade. Então, por exemplo, o município com a maior desigualdade entre as escolas é Itapajé, com 145. Vou até selecionar aqui, ó. Itapajé, Redenção, Iguatu, Banabuiú, Itarema, Baturité, Uruburetama e Campos Sales, ó. Esses municípios aqui, gente, são os municípios que, apesar de não terem mais de 30 escolas, mais de 40, como a gente viu, eles estão com a desigualdade maior que Fortaleza, que Calcaia, que Maracanaú, que os municípios com maior desigualdade. Então, vejam, são municípios que estão com muita desigualdade entre as escolas. Aí, isso aqui, língua portuguesa, segundo ano. Se eu colocar matemática, ó, eu também tenho um cenário parecido, ó, só que aqui eu vou ter, ó, Campos Sales, ó, Jati, Caririaçu, Araripe, Aratuba, Iguatu, Guaiúba, Amontado, ó, são os Itapajé, Cascavel, Banabuiú, ó, são municípios que, em matemática, as escolas estão muito distantes entre elas. Então, esses municípios, eles vão ter dificuldade na equidade do ICMS, na equidade do Fundeb-VAR, né? Então, é muito importante estar atento a isso, certo? Já se eu pego o contrário aqui, ó, se eu pego aqui o contrário, gente, ó, Antonina, Solonópolis, Uruoca, Frecheirinha, Penaforte, Mucambo, Pacujá, Nova Olinda, Meruoca, Barroquinha, Hidrolândia, todos são municípios que têm uma distância pequena, apesar de Penaforte não ter um bom resultado, né, considerado em relação aos outros, né, mas as escolas não estão tão distantes. Então, os grandes destaques aqui são essas redes que, olha, veja as escolas, todas bem juntinhas, né? Então você não tem tanta desigualdade entre as escolas. Se a gente pegar aqui, por exemplo, as menores desigualdades em matemática, aí um destaque aqui vai para Paracuru, né? Que 15 escolas. E Sobral, né? Como sempre, com 36 escolas e um dos menores desigualdades entre as redes. Tá bom? É o grande trabalho que é feito lá em Sobral. Ok, pessoal? Então, esse foi o segundo ano. Agora a gente vai avançar para o quinto e nono ano, ok? Bem, pessoal, agora vamos analisar o quinto e o nono ano, né? Na mesma perspectiva, o desempenho, o avanço, a variação, né? Aqui já incluindo todos os anos do SPAES, e a equidade também, da mesma forma que a gente analisou ali o segundo ano, tá? Então, no caso do quinto ano, né? A gente tem também a matriz, vocês já conhecem, né? Nós temos aí muito crítico, intermediário adequado, então também incluí aqui, né, um resumo, né, das habilidades de cada padrão, né?
Então, um estudante, por exemplo, que está no muito crítico, né, ali no quinto ano, em língua portuguesa, é um estudante que tem uma leitura restrita a frases e informações explícitas em textos, em pequenos textos, como bilhetes e versos, né, ou seja, tem um nível de leitura e interpretação muito limitado, né? Consegue reconhecer gênero e finalidade de textos curtos, como receitas, interpreta textos breves com a ajuda de elementos não verbais, como tirinhas e cartoons, mas com compreensão limitada também. Ele identifica o personagem principal em contos, mas tem dificuldade de identificar ações ou relações mais complexas. Então, vocês percebem que o estudante que chega no quinto ano, né, no muito crítico, é um estudante que está com as habilidades ainda lá da alfabetização, né? Porque ele tem dificuldade até de interpretação básica de texto, certo? E aí você tem aqui todas as características das habilidades, né? Para o vídeo não ficar tão longo, vocês podem ler aí tanto no vídeo como no link, né? Que eu vou deixar aí, tá bom? E aí vocês conseguem identificar quais são as características, né? De cada padrão. Aí a gente tem aqui uma análise interessante, gente, que é o seguinte. Eu peguei um mapa há 10 anos atrás, 2014, o mapa antes da pandemia, 2019, e o mapa agora do quinto ano. Então, aqui nós temos, ó, 2014, nós tínhamos 42 municípios no adequado, né? Ou seja, 23% somente. E aí a gente pega agora, ó, 161. Então, o Ceará, né, deu um salto aí de avanço na aprendizagem do quinto ano de língua portuguesa, nos anos iniciais, né? Então, em 10 anos o Ceará avançou muito, só eram 42 municípios no padrão avançado, no padrão adequado, né? E agora são 161, né? Em relação a antes da pandemia, que isso é um ponto importante, né? Muita gente achava que o Ceará ia demorar muito para se recuperar em relação à pandemia, mas antes da pandemia de 2019, ó, o Ceará estava com 145 no adequado, e agora está com 161. Então, houve um avanço também, tanto há 10 anos atrás, muito grande, como em relação a antes da pandemia. Então, o Ceará ele se recuperou plenamente. Claro que ainda tem 23 municípios aqui que precisam avançar ainda mais, mas, no geral, o Ceará ele está muito bem em língua portuguesa aí, as redes municipais, tá bom? Aqui, avançando para a matemática, mesma coisa que nós temos os padrões, né, que vocês também conhecem, muito crítico, intermediário e adequado, e aí você tem as características, né, em relação às habilidades, é uma interpretação ali pedagógica daquele nível, né, daquele padrão. Então, aqui são as características tiradas da matriz do material do CAED, e aí vocês podem aí depois ler direitinho e entenderem aí o que significa cada padrão desse, tá? E aí, em matemática, a gente tem também essa mesma análise, né? De 10 anos atrás, 14, 24, né? Então, em 2014, gente, ainda tinham 17 municípios no padrão crítico, né? Ó, 17 municípios no padrão crítico. E somente 35 no adequado. Então, 10 anos depois, nós temos 125 no padrão adequado e 59 no padrão intermediário. Então, a gente percebe que houve um grande avanço aí em relação a 10 anos. E antes da pandemia, mesma coisa. Antes da pandemia, nós tínhamos 110 no adequado e, né, 110 no adequado e aqui faltou aqui, mas tem 2 aqui no crítico, né? E alguns aqui no padrão intermediário. Então, também avançamos em relação a 2019, né? Houve um avanço muito grande em relação a 2019. É só olhar o mapa, né? A gente percebe que a maioria das regiões estão já no padrão adequado, certo? Aqui o nono ano, né? A gente viu o quinto, a gente vê o nono agora. Nono ano em que a gente ainda está com dificuldade de ter grandes resultados, né? Mas a gente também avança. Então, nono ano, mais uma vez, o padrão muito crítico, intermediário, adequado. Aqui são as características, é um resumo, né? Ali um pouco ali das características relacionadas às habilidades da matriz, né? Do muito crítico, por exemplo, no caso do muito crítico, localiza informações explícitas em contos, fábulas, reportagens e mitos, realiza inferências simples sobre causas do comportamento de personagens em textos variados, inclusive tirinhas e cartoons, reconhece finalidades básicas de textos, como receitas, apresenta dificuldades em análises mais complexas. Já se você pega o adequado, ó,
Identifica informação principal, opinião, tema e finalidade de textos complexos, como reportagem, crônicas, artigos, poemas e cartas, né? Reconhece efeitos estilísticos, ironia, humor e variações linguísticas de múltiplos gêneros, diferencia fato de opinião, reconhece estrutura narrativa, né? Estabelece relações lógico-discursivas complexas, faz interpretações profundas. Então, gente, o aluno do nono ano, que está no adequado, é o aluno que desenvolveu ao longo dos anos essas habilidades. Lembrando que não é um aluno chegar no muito crítico e no nono ano se tornar adequado. Senão, isso é muito difícil. O que acontece é que o estudante vem evoluindo as suas habilidades até chegar no nono ano. É por isso que é importante, gente, a alfabetização, né, a criança terminar o segundo ano plenamente fluente, no padrão avançado, né, lendo e compreendendo, para que no quinto ela também chegue no adequado e ela tenha condições de, ao longo do sexto, sétimo, oitavo e nono, ela conseguir ter chance de chegar no nono ano ali no padrão adequado. E aí no ensino médio, né, que é outra diferença também muito grande que a gente percebe, o estudante ter condições, né, de evoluir também no ensino médio. E aí chegar lá no Enem com uma proficiência adequada, né, para seguir a sua vida, né? E aí a gente também faz a mesma análise do nono ano aqui. 10 anos atrás, olha, aqui é notório, né? O Ceará também avançou, eram 163 no básico, né? No padrão crítico, perdão, e apenas 21 no intermediário, não tinha nenhum no adequado, né? Isso em língua portuguesa. Aí em 2019, antes da pandemia, né, tinha ali, ó, ainda 23 no básico, né? 135 no intermediário e apenas 26 no adequado. E agora, 24, ó, o melhor resultado, né, da série histórica. Nós temos aqui, ó, apenas 16 no crítico, não tem nenhum no muito crítico, né? 31 no adequado, ou seja, 17%, e 74%, 137 no intermediário. Então, olhando para esse mapa, a gente percebe que a gente avançou no nono ano língua portuguesa, tanto em relação a 14 como em relação a antes da pandemia, né? E aí, avançando aqui para matemática, mesma coisa, matemática, que é esse sim, né? A disciplina em etapa onde a gente tem mais dificuldade de avançar, né? Quando a gente vai perceber aqui nos resultados, né? Mas aqui a gente tem, né? Aqui as características das habilidades dos padrões de matemática. Lembrando que a escala de matemática é um pouquinho diferente, né? Ali, os intervalos, né? Apesar de ter o mesmo nome, mas muda ali 25 pontos, né? Em relação à língua portuguesa, tá bom? Mas vamos avançar aqui, porque você já sabe, né? É só fazer a leitura. Aqui a gente avança para o mapa e a gente também percebe um avanço importante, apesar de ainda ter muitos municípios no padrão crítico, mas comparem aqui com 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós tínhamos 85% de crítico, 157 municípios, 10 anos atrás, gente, 2014, foi um dia desse. 18 no muito crítico e 9 apenas no intermediário. Antes da pandemia, nós ainda tínhamos 112 no crítico, 50 no intermediário e apenas 22 no adequado. E agora, nesse último resultado de 24, nós temos 88 no crítico, 60 no intermediário e 36 no adequado. Vejam que região aqui de Sobral, ó, muitos municípios aqui, ó, Massapê, Santana do Acaraú, Forquilha, Coreaú, ó, muitos municípios aqui, ó, conseguiram chegar no avançado, né? Certo? Como também municípios aqui, ó, na região do Sertão Central aqui, ó, Xeramubim, Milhã, Solonópolis, Mombaça, ó, Pedra Branca, né, municípios que conseguiram, né, chegar no nono ano no padrão avançado. E aqui tem um detalhe aqui, Potiretama, ó, aqui na região aqui de Jaguaribe, que conseguiu também chegar no padrão adequado, né? Ok, pessoal? Então aqui a gente vai avançar para a análise agora dos resultados, né? Como a gente viu aqui no caso do quinto ano de língua portuguesa, a gente teve aqui um resultado ó, de 7,2 no Ceará, certo? 247 na escala do SPAES do quinto ano, que é de 0 a 500, né? 90 mil alunos avaliados, o município com maior desempenho foi 10, né? Ele praticamente todos os estudantes praticamente fecharam a prova, né? 325, que é o máximo da escala, né? E a menor proficiência é 5,47, proficiência 199, então
uma desigualdade aqui de quase 5 pontos, né? De mais de 120 pontos aqui, uma desigualdade muito grande. Quando a gente abre aqui o gráfico de pizza, né, a gente percebe que ainda tem aqui, ó, língua portuguesa quinto ano, ó, ainda mais de 10% dos alunos ainda no padrão crítico e muito crítico, né? E 68% aqui no padrão adequado. Se a gente olhar a matemática, ó, a situação piora um pouquinho, né? A gente tem a nota de 0 a 10, 7,4, município com maior resultado 10, município com menor 5,64, né? Aí aqui a gente tem a pizza com a situação um pouco pior, né? 20%, é quase o dobro, né? De alunos no padrão muito crítico e crítico. É por isso que lá no nono ano, quando chega, a gente já chega pior, né? E 55% no padrão adequado. Aí o nono ano, a gente olha aqui o nono ano, língua portuguesa, ó, a gente teve 95 mil alunos avaliados, 2 mil escolas, né? 100% de participação. Aí nós temos o município com maior resultado, foi 7,65 ou 330, e o município com menor resultado foi 4,32 ou 230. O Ceará teve a nota de 5,6 ou 268. Aí quando a gente abre aqui a pizza, ó, a gente vê que no caso do nono ano língua portuguesa, a gente tem aqui, ó, 34% dos alunos aqui no padrão, nos piores padrões, né? Muito crítico e no crítico. E apenas 30% dos alunos do padrão avançado. Já a matemática, nós temos 5,8, né? A desigualdade é maior aqui, ó. Município com 9,33 e o menor com 4,22. Então, quando a gente abre aqui a pizza, ó, mais de 50% dos alunos nos menores padrões. Então, isso é um sinal de alerta, apesar da nossa evolução, no avanço que a gente viu. Mas ainda mais da metade dos alunos chegam no ensino médio com um nível não adequado de aprendizagem, né, minimamente adequado, e isso impacta muito fortemente o ensino médio, principalmente em matemática, como a gente viu, que matemática no ensino médio é um grande problema nosso hoje, né? Beleza, gente? Avançando aqui, a gente tem a série histórica, aqui a gente consegue analisar, né, vários anos, então eu estou pegando aqui língua portuguesa no quinto ano, eu vou pegar exatamente o que a gente fez, ó, 2014 a 2024. Você pode selecionar aqui 2 anos e aí você vai ter a variação. Então, por exemplo, de 2014 a 2024, houve um aumento de 20% na proficiência, uma melhora de 32% no adequado, ou seja, ó, de 2014 era 36, terminou 68, e uma redução do muito crítico de 3%, apesar de ser muito pouquinho, né? Se a gente analisar aqui, ó, 23, 24, de um ano para o outro, a variação foi pequena, mas melhoramos, ó, 2,2%, variação do adequado 3,66 e o muito crítico caiu aí. Se tá verde é porque melhorou, tá, gente? Ok? Aí se eu botar matemática aqui, ó, mesma coisa, ó, se eu colocar 2014, ó, melhorou muito, ó, 16% de avanço na proficiência, redução, variação aqui, ó, de 27% do aumento do adequado e redução de 5%, 4,37 no muito crítico. Se eu colocar o nono ano, gente, ó, língua portuguesa, em 10 anos, ó. Perdão, vou analisar o quinto ano matemática aqui, ó, de 23 para 24, que faltou, ó. 2,5% aumentou também, melhoramos o adequado, ó, de 48 para 55, 6%. E muito crítico, ficou igual, não mudou, né? Estagnou. Aí vem nono ano, língua portuguesa, ó. Vou pegar aqui 2014, 10 anos. Ó, melhoramos aqui 12%, 20% a melhora do adequado, ó, muita coisa, né, gente? Variação do muito crítico, 8% de queda, então o Ceará aqui está caminhando para um dia, né, a gente conseguir chegar no patamar desejado do nono ano, né? Quando a gente pega 23, 24, a gente praticamente estagnou, né? Não melhorou a proficiência, o adequado de 29 para 30, melhorou 1%, e o muito crítico também. Então, em relação a 23, 24, o nono ano foi um cenário de estagnação, a gente não cresceu muito, né? Já a matemática, vamos analisar aqui os 10 anos, né? Isso aqui é interessante também, essa ferramenta, ela vai estar disponível para vocês analisarem até a gestão, né? Por exemplo, pega os últimos 4 anos, ó, de 2024 a 2019, né? Aí você pega a última gestão, né? Você pega aqui
2015, 19, você pega outra gestão, aí se você vê que melhorou não, né? Então aqui matemática, 2014, 2024, ó, melhorou tudo, ó, 13% de proficiência, 17% de melhora do adequado, ó, olha aqui como melhorou o adequado, ó. E redução do muito crítico foi significativa, ó, caiu 14%, ó, 38 para 24, muito bom. Já quando eu olho 23, 24, ó, só selecionar os dois aqui, melhorou tudo, ó, 2% de melhora, diferente de língua portuguesa, melhorou adequado em 3%, era 19 para 22, foi o melhor resultado da história, né? Ó, só ver aqui, ó. 5,8, ó, foi o melhor da história, ó, em relação a todos os anos. E o muito crítico caiu 4,67. Muito bom, 29 para 24. Então, o Ceará está no caminho certo, apesar da gente não caminhar na velocidade que a gente queria, né? Certo, pessoal? Isso é o nono ano. E nós temos os municípios, né? Analisando qualquer disciplina, vou colocar aqui língua portuguesa no quinto ano, ó, Pires Ferreira, Irapuã Pinheiro, e aí nós temos aqui os municípios, ó, com os menores resultados aqui, Pena Forte, Aurora, o Mirim, né, Baretama, com os menores resultados aqui em língua portuguesa do quinto ano, né. Matemática, ó, muitos municípios com a nota máxima já aí, ó, municípios da região de Sobral, principalmente, de parabéns, ó, e os mesmos municípios aqui, Caucaia, Aurora, Juazeiro, né, uma pena, Calcaia, Juazeiro e Fortaleza também não está tão bem assim, considerando os melhores aqui, né? São municípios que pesam muito aí, né, no resultado do Estado, né? Isso é importante. No caso do nono ano, ó, nono ano língua portuguesa, né, ó, Pires Ferreira, né, ó, todo mundo no adequado, excelente a Universidade de Pires Ferreira, língua portuguesa, deputado Irapuã Pinheiro, Pedra Branca, Massapê, Jijoca, ó, estado muito bom de Jijoca, um abraço pro pessoal lá de Jijoca, conheço o pessoal lá. Ó, aí aqui nós temos alguns municípios, né, no padrão crítico, né, ó, como Tarrafas, Baixio, Icó, Baturité, Ibaretama, Maracoiaba, Quixadá, Potengi, Caucaia, Miraíma, né, que são Aquiraz, Boa Viagem, municípios que estão com dificuldade ainda aqui no nono ano em relação à língua portuguesa. E matemática é a situação mais difícil, mesmo assim, Pires Ferreira, todo mundo no adequado, né, parabéns em Pires Ferreira, Pedra Branca também, Catunda, né, Irapuã Pinheiro, que são os municípios que estão conseguindo, né, aquele efeito longitudinal, porque quando a gente pega a alfabetização, em que está todo mundo no avançado, né, depois de 4 anos eles chegam no quinto, 3 anos, né, chegam no quinto, depois de 4 chega no nono. Então, esses municípios aqui, gente, ó, Pires Ferreira, Pedra Branca, Catunda, Ararendá, Forquilha, próprio Sobral, Coreaú, Cariré, né, são municípios de Joca, Massapê, que os alunos estão conseguindo fazer o efeito cascata positivo, né? Então, eles são bem alfabetizados, eles chegam no quinto ano ainda com uma boa proficiência e conseguem chegar até o nono. Então, não tem segredo, pessoal. É fazer uma boa base, né? Ter, claro, um bom nível de aprendizagem em todas as etapas, todos os anos, né? Para no quinto e nono ano a gente ter grandes resultados, certo? E aí a gente tem aqui municípios, né, que estão com grandes dificuldades aí em matemática no nono ano, que é o caso de Umirim, Potengi, Baturité, Aracoiaba, né, Icó, São Luís do Curu, Calcaia, que são municípios que estão com mais dificuldade, tá bom, gente? Beleza? Tudo isso aqui vocês podem acessar aí, ao colocar o mouse, né, vocês conseguem ver a quantidade de alunos, ó, colocou aqui 150, né, alunos aqui em Pedra Branca, em Pires Ferreira, em Pedra Branca 508, são muitos alunos, a gente pensa que são poucos, né, mas são muitos alunos aí, certo? Aí aqui a gente tem, pessoal, uma análise bem interessante. Essa aqui, ó, a gente consegue ver, por exemplo, em 10 anos, quais foram os municípios que mais cresceram, né? Em 10 anos, né? Isso é interessante. Então, em 10 anos, a gente consegue ver em língua portuguesa no quinto ano, ó, que Solonópolis, Ibicuitinga, São Benedito e Itatira foram os municípios que mais cresceram a proficiência. E quais foram os municípios que mais reduziram muito crítico? Ibicuitinga, Icoque, Xadá, Cedo, Capistrano, isso em 10 anos. Senador, Tapiúna. Isso aqui é um cenário de 10 anos atrás, quem mais conseguiu melhorar. Ao mesmo tempo, ó, quem menos conseguiu avançar, ó, Jati, Baiara, Porteiras, Tururu, significa que esses municípios, gente, eles ainda estão com o cenário igual ao pior de 2014. Isso é importante. Ó, Mauriti, São Luís do Curu, Brejo Santo, Penaforte, Copiara, ó. São municípios que não avançaram em 10 anos, né?
Da mesma forma que, ó, tiveram municípios como Jardim, Jati e Baiara, ó, que pioraram o seu padrão muito crítico, né, em 10 anos. E quem foi que mais conseguiu avançar o adequado em 10 anos? Ó? Itatira, Solonópolis, Nova Rússia, São Benedito, Maribe, Cuitinga, Senador, ó, Salitre. Foram municípios que melhoraram muito em 10 anos, né? Aí você baixa aqui municípios que pioraram, como Jati, Baiara, Tururu. Ou seja, em 10 anos eles acabaram piorando. Groaíras, Porteiras, Frecheirinha, né? Foram municípios que acabaram não avançando tanto. Quando a gente coloca matemática, a gente já muda aqui, ó. Já tem destaques aqui: Cedro, Solonópolis, São Benedito, Tatira, Nova Rússia, Bicuitinga, Senador, Várzea, Senador Sá, Senador Pompeu, né? Deputado, Croatá. Então, são municípios que mais cresceram em 10 anos, né? Ó. Aí você tem municípios que, mais uma vez, Jati, Tururu, Abaiara, que Aiuaba, perdão, Mauriti, Carnaubal, Palhano, né? Que foram municípios que caíram em relação a 10 anos, né? Certo? Se eu colocar aqui, ó, agora, 23, 24, né? Ou seja, de um ano para o outro, 23, 24, que foi agora, aí você tem outros municípios, ó, os municípios que mais cresceram em matemática no quinto ano. Ipaumirim, 16%. Jaguaribe, né? Parabéns, pessoal de Jaguaribe, 13%. Baixio, 13%. Umari, 13%. Miraíma, 12%. Brejo Santo, 12%. Assaré, ó, foram municípios que cresceram a proficiência, 23 para 24. Já municípios que caíram muito a proficiência, ó, Frecheirinha, Ocara, Pires Ferreira, Ipu, Monsenhor, caíram ali de 23 para 24. Iracema, Itapiúna, né? Caíram ali na proficiência. Alguns municípios pioraram muito crítico em relação ao ano anterior. Iracema, por exemplo, piorou 5% seu muito crítico, né? Apuiaré, Jati, Pacoti, né? Foram municípios que caíram. E quem mais melhorou de um ano para o outro, né? O adequado. Ó, Baixio, Ipaumirim, Miraíma, Jaguaribe, 25%. Parabéns, Jaguaribe, matemática no quinto ano. Acaraú, Assaré, Brejo Santo, Madalena, Tarrafas, Horizonte, ó, parabéns aí para a Jéssica, secretária lá. Cresceu 21,8% em relação a todos os municípios aí. Boa Viagem, Mari, né, ó, então, ó. Já aqui, ó, que piorou o seu adequado, ó, Cara, Ipu, Frecheirinha, Itapiúna, Fortim, Iracema, Palhano, Monsenhor Tabosa, ó, acabaram caindo. Sobral mesmo, caiu um pouquinho, mas Sobral já tinha um nível muito alto, né? Tá bom? Aí, nono ano, gente, vamos analisar o nono ano. Municípios que mais cresceram em 10 anos, ó. Língua portuguesa, ó. Varjota cresceu quase 50%. Solonópolis, 43%. Pedra Branca, 41%. Tamboril, 38%. Irapuã, 35%. Então, municípios que cresceram muito, ó. Já alguns, ó, pioraram e estão na mesma situação de anos atrás, ó. Abaiara, Jardim, Jati, Guatu, Baixio, Aquiraz, São Luís do Curu, Aiuaba, né? São municípios que ainda estão ou na mesma situação de 10 anos atrás ou pioraram, né? Esse é um ponto de muita atenção, tá? E aí, analisando, gente, aqui, ó, língua portuguesa, de um ano para o outro, 23, 24, ó. Quem mais cresceu de 23 a 24? Moraúde, Nova Russas, Ipueiras, Tarrafas. Então, essa ferramenta mostra, da mesma forma que mostra os municípios, né, elas mostram as escolas também. Então, se vocês tiverem curiosidade, interesse, né, só comentar aí, tá? Falar comigo que a gente consegue fazer das escolas de vocês essa ferramenta aqui, tá? E aí, matemática, pessoal, que é o principal ponto, ó, Moraúde cresceu 32%, né? Nova Russas, Umari, Poeira, Senador Sá, né? E aqui embaixo, ó, que mais caiu, Grangeiro, Sobral, Groaíras, Pires Ferreira, Catunda, Iracema, né? Caiu matemática de 23 para 24. Aí só um ponto aqui, ó, de 23 para 24, Moraúde, no nono ano, cresceu 70% o adequado. Então, grande avanço, parabéns, só de Moraúde, né? Senador Sá também 40, Ipueiras 44, Nova Russas 39. Então, foram grandes saltos no nono ano, que é a etapa barra disciplina mais difícil de crescer, né? Então, esses municípios tiveram grandes avanços aí, ao mesmo tempo que alguns municípios como Pires Ferreira, Sobral, ó, acabaram caindo aí seu percentual do nono ano, ó, Nova Olinda, Groaíras, ó, acabou caindo aí o seu percentual de 23 para 24 do muito crítico, tá, gente? E aí, gente, só lembrando, né, vocês podem aí navegar, identificando aí de um ano para o outro, né, de um determinado ano para outro, tá? Vocês ficam à vontade aí para
brincar com a ferramenta, tá? Bem, pessoal, então agora a gente vai analisar a equidade, né, histórica, né, do quinto, do nono, língua portuguesa e matemática, aqui considerando 2012 até 2024, então a gente percebe que, no caso aqui vou colocar aqui, língua portuguesa aqui, né, ó, língua portuguesa, apesar da gente ter melhorado, né, a gente melhorou aqui, ó, como eu já falei para vocês, essa bolinha branca aqui é a média, né, então a média do Ceará. Então a gente tem melhorado a média, vocês podem ver aqui desde 2012, ó, que é aqui a escala, né, de nota padronizada. Então a gente tem melhorado a média aqui, ó, certo? Ao longo do tempo, né? Mas a desigualdade, ou seja, a distância entre os municípios ainda continua muito grande, né? Inclusive tem até aumentado, né? Se a gente for ver aqui, ó, o tamanho da caixinha aqui em anos anteriores era menor, né? Ó, se a gente pegar aqui o IQR, ó, 0,77, que é a distância da caixinha, né? O tamanho da caixinha. Se a gente for pegar aqui 2024, ó, é 1,7, né? Então ela está desigualdade, ou seja, a distância entre os municípios está maior, né? Então se a gente pegar aqui o município Coreaú com 10, ó, e o município de São Luís do Curu com 5,47, né? A gente tem uma distância muito grande ainda, né? Entre os municípios, né? Matemática, do mesmo jeito. Matemática, a gente, ó, mesma coisa. A gente tinha uma caixa menor aqui em anos anteriores, ó. Melhoramos a média, como a gente viu, né, ali na proficiência, mas a distância entre os municípios ainda está muito grande. A gente pegar a caixa aqui, ó, 2,26, né, o tamanho da caixa aqui. Em 2023 foi até maior, 2,66, né? Mas a gente ainda tem muita desigualdade aqui, né? No caso do nono ano, se a gente pegar aqui matemática, ó, a gente também melhorou, né? Não muito, mas melhoramos aí a média. Se pegar a bolinha branca aqui, ó. Mas a desigualdade, a gente está com dificuldade, porque se a gente pegar aqui 2022, ó, o IQR foi 1,07, né? Em 2019, antes da pandemia, foi menos de 1. E agora está 1,71, ou seja, a gente está distanciando ainda mais os municípios, né? A gente percebe que desde 2018 esses municípios aqui se distanciaram, né, no nono ano. Ó. Então aqui a gente tem muitos municípios bons, né, com bons resultados no nono ano, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem muitos municípios aqui com a situação muito difícil, né? No caso aqui eu estou analisando matemática. Já a língua portuguesa, ó, a gente tem uma situação também até de piora da desigualdade aqui em relação a todos os anos. Se a gente for ver, em todos os anos a caixinha, apesar de estar um resultado menor, ela não era tão grande, né? Já agora em 2024, ó, 0,95, ó. Ficou a maior desigualdade da história foi agora em 2024, ó, porque em 2023, apesar de ter um município muito bom aqui, Pires Ferreira, mas foi 0,92. Então, a gente está melhorando a média, mas com muita desigualdade, pessoal. Então, é uma questão não só dos municípios, mas como a gente viu também das escolas, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, aqui também é aquela análise que a gente faz, né, vou colocar aqui o quinto ano de língua portuguesa, que é a correlação entre o resultado e o tamanho dos municípios, no caso do quinto e do nono ano. Analisando aqui, ó, vou aqui colocar só os menores, né? Ó, que você tem Coreaú, ó, aqui com 10, né? Ao mesmo, com quantos alunos avaliados aqui? Com 219, né? E São Luís do Curu, ó, com 129. Então a gente tem aqui os municípios pequenos, né? Com menos de 500 alunos aqui, ó, avaliados no quinto ano, né? Com bons resultados. Aqui embaixo de vermelho nós temos os municípios com menos de 500 alunos com resultados ruins. Aqui à direita nós temos municípios grandes, né? Já com mais de 500 alunos com bons resultados aqui. Um destaque para Quixeramobim, São Benedito, né? Horizonte, Acaraú, e aqui são os municípios pequenos, né? Ou, perdão, municípios grandes com resultados ruins, certo? Aí, colocando aqui o nono ano, a gente tem o mesmo comportamento. Ó. Pegar aqui até o caso de Pedra Branca, ó. Pedra Branca avaliou quase 500 alunos no nono, enquanto Missão Velha ó, avaliou 490, quase a mesma coisa, e a distância aqui imensa entre eles, né? Ó. Muito grande mesmo. Então, a gente pode avaliar aqui
né, essas faixas de matrícula, né, entendendo quais municípios poderiam até servir de inspiração, né? Porque se você tem municípios de mesma matrícula, quantidade de escolas que estão com. Porque às vezes a gente vai ali beber na fonte, né? De municípios que não têm as mesmas características, apesar de estarem em regiões parecidas, mas interessante que a gente veja aqui quais estratégias, né? Esses municípios usaram para conseguir chegar no nono ano já com esse resultado, né? Certo? E matemática, mesma coisa, né? A gente percebe aqui que matemática, a distância ainda é maior, né? Como a gente viu, né? Por exemplo, deputado Irapuã Pinheiro, ó, foi 9,3, né? 129 alunos, ao mesmo tempo aqui, ó, Catarina, ó, 141, 4,7, então uma distância muito grande entre os municípios, né, gente? Mesmo jeito, município grande, ó, pega aqui Xaramubim, ó, mais uma vez um destaque aqui, quase 1.000 alunos, 855, 8,1, já Iguatu, né, que avaliou também 894 alunos, 4,9, então uma distância aqui de 3 pontos, é muita coisa de 0 a 10 na proficiência, né? Certo? Aí Fortaleza a gente só compara aqui com Caucaia e Maracanã, mas ele está no mesmo nível aqui, ó. Fortaleza está aqui em matemática no ano com 4,8. Caucaia está aqui com 4,6. Juazeiro do Norte 4,7 e Maracanaú 5,1. Todos eles grandes estão. O único que se destaca é Sobral, né, que avaliou mais de 2.000 alunos e conseguiu 7,8. Isso a gente sabe, né, que é toda a trajetória dos alunos desde a alfabetização, né? Porque quanto menor o percentual de estudantes não alfabetizados, gente, a tendência ao longo dos anos é você ter um melhor desempenho no quinto e nono ano, né? Isso aí Sobral mostra, né, para todos os municípios grandes, né? Certo? Tem até aqui Crato e Itapipoca, que estão melhores que Maracanã, Juazeiro e Calcaia, né? Mas não estão tão próximos ali de Sobral, né? 5,8, ó. 5,8, enquanto Sobral tá 7,8, né? Tá 2 pontos acima de Itapipoca e Crato, né? Certo, pessoal? E aí, para finalizar, né, essa nossa análise de hoje, a gente vai fazer aquela mesma análise, né, entendendo dentro dos municípios quais municípios têm a melhor equidade, né, que é uma coisa bem interessante aqui. Então, língua portuguesa no quinto ano, eu vou começar aqui com os municípios com a melhor equidade, né, mesmo que tenham poucas escolas, mas, por exemplo, Coreaú tem 6 escolas, né? Então, a distância entre as escolas é mínima. Então, se eu selecionar aqui Coreaú, ó, vou pegar aqui, ó, Coreaú, né? Ó, todos esses municípios aqui, ó, aqui, principalmente esses aqui, eles têm, assim, uma equidade muito interessante entre as escolas, né? Porque eles têm bons resultados, ó, estão acima de 8 aqui, no caso, língua portuguesa, quinto ano, e não tem uma diferença muito grande entre as escolas. Claro que a gente pode destacar aqui 2 municípios, Pedra Branca, com 19 escolas, né? Então, Pedra Branca aqui, ó, tá aqui, ó. As 19 estão juntinhas aqui, é espetacular, parabéns a Pedra Branca. E Massapê também, ó, Massapê tá com 18 escolas aqui. Cadê? Tá aqui, ó, Massapê, ó. Tem só uma que tá perto de 8, mas espetacular o resultado de Massapê aqui. E aí eu posso até ir baixando aqui, vendo qual outro município de destaque. O Eusébio também, ó, com 18 redes aqui, o Eusébio, ó. Perdão, com 18 escolas, né? Grande resultado aqui, apesar de não ter, né, ali um resultado de 9 como esses outros, né? Mas por ser uma rede maior, é, né, bem interessante. Russas também, ó, Russas tá aqui, também não tem um grande resultado ali, 8,9, mas não tem uma grande desigualdade entre as escolas, isso é muito importante. Tem 26 escolas, né? A gente pode aqui, ó, Fortaleza, ó, apesar, né, de Fortaleza ser a maior rede e tem quase 200 escolas aqui no quinto ano, mas ela está com a desigualdade melhor, né, do que muitas outras redes, né? Se a gente for analisar, se a gente pegar, por exemplo, as redes maiores, ó, deixa eu pegar aqui, ó, pegar Fortaleza, Calcaia, Itapipoca, Maracanaú, Juazeiro, Viçosa, Maranguá, Parambu, Amontada, Granja, Sobral, ó, pegar todas essas redes, ó. Fortaleza tá aqui, ó. Fortaleza tá aqui. Então, Fortaleza não tem a média, né?
tão boa como Sobral, Quixeramobim, ou Crateús, ou mesmo Granja, mas ele não tem uma desigualdade tão grande. Por exemplo, Itapipoca tem uma desigualdade maior que Fortaleza. Ó. Se a gente pegar aqui o intervalo, ó, a distância entre as escolas é maior, né? Como Tianguá, por exemplo, ó, Tianguá, ó, a distância também está grande, né? Então, Fortaleza acaba tendo esse destaque positivo, apesar do resultado não ser muito bom, né? Mas ele acaba tendo essa desigualdade muito, perdão, essa baixa desigualdade entre as escolas, né? Considerando todas as redes, né? Crateus aqui, ó, apesar de ter um resultado bem melhor que Fortaleza na média, né? Mas ele está ainda com muita desigualdade, né? Pegando aqui Crateus aqui, ó, a distância é de 54, né? Então, assim, aí alguém pode falar, Anderson, mas só a distância não significa bom resultado. Com certeza. A gente está falando aqui sobre a distância entre as escolas. Para você dizer que o município tem aprendizagem com equidade, essa caixinha tem que estar como Sobral. Ó. Sobral, vejam que ele tem 9 aqui no quinto ano, e a escola com menor resultado é quase 8, né? Então, no caso de Sobral, você tem aprendizagem com equidade. No caso de Fortaleza, você tem aqui, ó, pegar Fortaleza. Você tem uma média razoável, tá? 6,5 aqui, né? E muitas escolas aqui com bom desempenho e a escola com menor resultado, ó, se você pegar Fortaleza aqui, ó, tem 5,12. Vejam que ela está à frente de muitas escolas de outros municípios. Então, isso também é um ponto positivo para Fortaleza, né? Ou seja, a escola com pior resultado, com menor resultado, está melhor do que muitas escolas de outros municípios menores. Né? Isso é um fato, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o município com o maior desafio é Pentecoste, né? De longe aqui, Pentecoste com 18 escolas, tem uma distância imensa entre as escolas, né? Canidé, Várzea, Quixadá, né? São municípios que em língua portuguesa estão com essa desigualdade. Se eu colocar aqui matemática, né, a gente já muda um pouco, Pentecoste continua com essa desigualdade, né? Seguindo Quixadá, e Coreaú também continua aí, matemática quinto ano, com a menor desigualdade, junto com Mucambo, Irapuã, né? E Groaíras. Vamos para o nono ano, gente. O nono ano, a gente aqui tem muita desigualdade, né? Assim, claro que a gente tem sempre que considerar as realidades das escolas. Cada escola é uma realidade, mas a gente sabe que o estudante ele tem o direito de aprender né, ali o que está previsto para a sua etapa série, né? Então, por exemplo, Monsenhor Tabosa, aqui, ó, ele tem um resultado, né, razoável aqui, né? Mas, isso língua portuguesa no nono ano, mas ele está com a desigualdade muito grande. Eu vou pegar aqui os municípios com as maiores desigualdades. Ó. Poranga, Croatá, Crateús, Pires Ferreiras, Pentecoste, Bicuitinga, Piarambu, Madalena, São Benedito, Santa Quitéria e Canidé. Ó, vejam aqui a distância entre as escolas. Né? Então, por exemplo, Poranga tem uma escola com 1,76, ou seja, nenhum praticamente estudante ficou no adequado, né? Muito crítico. Enquanto tem uma escola com quase 8, 7,5, né? Então, essa é a desigualdade em Poranga, né? Já em Parambu, ó, 2 escolas no muito crítico e nenhuma escola no adequado. Então, também um cenário de muita desigualdade, né? Monsenhor Tabosa, ó, que é a maior desigualdade. Olha o tamanho aqui da caixa. Ele está com muitas ilhas de excelência e está com escolas aqui embaixo. Então, isso aumenta a caixa e deixa o município muito desigual em relação às escolas, né? Certo? Como Crateús também. Crateús tem muitas ilhas aqui, muitas escolas boas e algumas escolas aqui no crítico. Então, gente, a gente tem esse cenário aqui. E aí, por último, matemática, né? A gente tem aqui Poranga com a maior desigualdade, já era ali muito grande em língua portuguesa, né? Monsenhor Tabosa, Crateús, né? Itapiúna. Aí nós temos destaques aqui, por exemplo. Tudo bem que esses municípios aqui só tem uma escola, né? Ó. Aí, logicamente, que não vai ter desigualdade, né? Mas se eu pegar aqui a partir de Aiuaba, né? Ararendá mesmo. Ó, Aiuaba, Ararendá, pega aqui Tatira, Taitinga, ó. Pronto, ó. Municípios, pronto. Aqui, gente, é o cenário ideal para analisar a equidade aqui das escolas. Ó.
Você tem esse grupo que está aqui em cima, ó, que tem uma pouca desigualdade, mas com aprendizagem. Então, por exemplo, Ararendá tem aprendizagem com equidade. Catunda, aprendizagem com equidade. Coreaú, aprendizagem com equidade, ó, porque tem um bom desempenho e as escolas estão juntinhas. Pedra Branca, mesmo jeito. Ó, Piquet Carneiro, também. Já aqui embaixo, você tem o cenário inverso. Você tem baixa desigualdade, mais baixa aprendizagem. Você tem pouca desigualdade, ou seja, você não tem uma escola muito boa e muito ruim. Você tem todas as escolas ali no mesmo padrão, né? Mas não tem muita aprendizagem, ou seja, um nível de aprendizagem satisfatório. É só ver a distância, por exemplo, de Pindoretama para Piquet Carneiro. Olha a diferença aqui, gente. Olha a distância aqui, ó. Os dois têm uma equidade na distância parecida. Não é equidade, é desigualdade. Equidade é quando tem aprendizagem, né? Então, isso é bem interessante para analisar nesse sentido, ou seja, redes que têm até o número de escolas parecidos, né? Mas acabam tendo uma desigualdade muito diferente, né? Ok, pessoal? Então, eu queria assim, destacar essas redes aí que têm uma baixa desigualdade. Ok, pessoal? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma análise geral do SPAES, tá? Claro que não deu para entrar em todos os municípios, né, especificamente, mas eu agradeço aí a audiência de vocês, tá bom? E estou aí à disposição de vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau.